Pelo telefone, nós estamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage. Dr. Túlio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Vamos iniciar a sua análise da conjuntura política, análise semanal, com a prisão do senador Delcídio do Amaral. Pois é, Roberto. A questão é extremamente importante, né? Porque, enfim, o ineditismo da ação chamou a atenção de todos, além de a prisão ter ocorrido no contexto da Operação Lava Jato, que é mais uma etapa dessa operação entabulada pela Polícia Federal. Então, o ineditismo da medida está caracterizada porque, pela primeira vez na história brasileira, um senador em pleno exercício das suas funções é preso em flagrante, né? E aí desencadeou todo esse processo, né? O Senado Federal foi chamado a se posicionar a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, que confirmou a prisão do senador, e a posição do Senado foi favorável à manutenção da prisão. Se gerou, né, um debate nos meios jurídicos com relação à legalidade da ação, no sentido de que talvez o correto fosse o Senado Federal se posicionar favoravelmente ao relaxamento da prisão e imediatamente ou ao mesmo tempo abrir um processo de cassação na Comissão de Ética do Senado, quer dizer, e mantendo o senador, portanto, em liberdade, mas em função de exercer essa função e tomando providências com relação à cassação do seu mandato por falta, evidentemente, de decoro parlamentar, né, envolvido aí numa gravação que foi feita e que mostrava em flagrante uma posição do senador com relação a possibilitar, né, a fuga do Cerveró, que foi um subordinado seu na Petrobras, né, quando ele foi nomeado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, quando ele era do PSDB, o Delcídio do Amaral, né, já que a trajetória dele junto ao PT é exatamente após a vitória de Lula em 2002, ele termina migrando para o PT quando o PT chega ao poder. E o Cerveró era uma pessoa da relação dele na Petrobras já nesse período em que ele ocupou uma função naquela estatal no governo Fernando Henrique Cardoso, era o subordinado dele. Então ele teria conversado a gravação mostra isso, né? Ele conversou com o filho do Cerveró e buscando uma saída, talvez inclusive com plano de fuga, para que o Cerveró saísse do Brasil e se fizesse o acordo com a Polícia Federal, ou mantendo o acordo com a Polícia Federal, não viesse a comprometer o senador Delcídio do Amaral. Então, todo esse contexto levaria, evidentemente, à cassação, essa era a expectativa, a cassação no Senado. E aí sim ele poderia ser preso pela Polícia Federal e todo o processo correr. Então, no Senado, no Congresso Nacional, não só no Senado, no Congresso Nacional, e junto a alguns juristas, houve inclusive esse debate se o Senado estaria agindo corretamente e mantendo a prisão. E assim como o Supremo Tribunal Federal, se estaria correta a posição do Supremo Tribunal Federal ao tomar essa medida e interferindo diretamente no cotidiano, né, na ação do outro poder, que é o Poder Legislativo, aí representado pelo Senado, bem como a própria decisão do Supremo Tribunal Federal para que a votação fosse em aberto. Quer dizer, já havia uma decisão no Senado para que a votação fosse em aberto, mesmo assim, um senador da oposição recorreu ao Supremo Tribunal Federal que se posicionou dessa forma, né? E aí abre aquele debate sobre o quanto o Supremo Tribunal Federal estaria interferindo o Poder Judiciário, portanto, estaria interferindo na rotina, nas decisões a serem tomadas pelo Poder Legislativo. Esses são debates que foram pouco tratados, né, de um modo geral, pela mídia,
mas que são questões aparentemente secundárias no âmbito da prisão em flagrante do Delcídio do Amaral, mas que são relevantes para a gente pensar, porque os precedentes que vão se abrindo são precedentes que podem, mais na frente, criar situações embaraçosas, sobretudo porque é uma grande pressão da opinião pública e que procede, né, para que os políticos corruptos, empresários corruptos, os agentes públicos corruptos sejam localizados, identificados e paguem pelos crimes que vêm cometendo. A opinião pública tem se posicionado, acompanhando razoavelmente essa questão, e tem se posicionado, sobretudo, os representantes, né, da sociedade civil organizada. E a opinião pública a mídia tem jogado um peso muito grande sobre essa questão também, né, envolvendo a Lava Jato. Já não tinha, a essa altura das investigações, muita novidade com relação às investigações da Lava Jato. Então, é evidente que a prisão de um senador em flagrante recoloca a Lava Jato num patamar que ela vinha perdendo nas últimas semanas, em função de outros eventos que vinham ocupando um espaço maior e um espaço antes destinado à Operação Lava Jato. Então, todo esse contexto terminou contribuindo para que esse fato, essa semana, se destacasse e tenha desdobramentos, né? Porque, enfim, não foi qualquer senador que foi preso em flagrante agora, né? E no exercício da sua função. Foi exatamente o líder do governo, um neopetista, né? No sentido de que não era um petista histórico, alguém do partido há muitos anos, chegou ao partido exatamente quando o PT chegou ao poder, mais alguém da confiança da presidente da República, né? Era líder do governo no Senado, e assim como Dilma Rousseff, também alguém que chegou no PT mais recentemente. Quer dizer, Dilma chegou antes dele ao PT, mas de toda forma não é uma petista de origem, né? Já que ela migrou do PDT para o PT. Então, isso aproxima, sim, toda a investigação de alguém mais próximo a presidente da República, né? E pode contribuir aí para a ampliação dessa crise política que a gente vem vivendo, que contamina a economia e vice-versa, né? As dificuldades na área econômica também fazem com que a crise política tenha uma perspectiva a curto prazo de resolução menor. Então, esses são fatos que fazem com que Dilma Rousseff, inclusive, encurte a viagem dela ao exterior. Doutor Túlio, vamos agora para o plano local. Justiça anulou o leilão de área no Estelita, no cais José Estelita. Uma decisão que atende os anseios da sociedade, da comunidade recifense, pernambucana, por que não dizer, né, já tinha saído até da geografia local, já era um interesse nacional em torno da preservação do local mais bonito do Recife, na visão de muitos. E uma decisão contundente da Justiça, ainda cabe recurso, mas o juiz Roberto Vanderlei Nogueira, da primeira vara da Justiça Federal em Pernambuco, acatou a ação do Ministério Público Federal e determinou a devolução do terreno ao patrimônio público. Pois é, Roberto, a gente tem eventualmente comentado sobre essa questão envolvendo o cais José Estelita, acompanhando atentamente, né, porque tem implicações diversas, tanto na área política como também e sobretudo com relação à visão de cidade que nós precisamos e desejamos ter, né, já que se trata de uma área pública, né, uma propriedade da Refesa, portanto uma propriedade federal, da Rede Ferroviária Federal, e que foi privatizada, agora está evidente, né, com a decisão do juiz federal Roberto Vanderlei Nogueira, da primeira vara, e a partir da ação do Ministério Público, né, é importante
ressaltar esse aspecto. Está evidente que já na sua origem todo o processo tinha vícios, né, que fizeram com que a sociedade civil se organizasse e passasse a protestar contra aquele projeto que passou a se chamar o Novo Recife. É bom lembrar que aquela área ela foi privatizada vendida, né? E é evidente o processo de privatização, porque saiu do poder público para o setor privado, por 55 milhões à época, isso em 2008. E isso correspondia apenas a 1/5 do valor inicial do leilão, quer dizer, que era da ordem de 250 ou 265 milhões de reais. Quer dizer, uma manobra que é bastante conhecida, né, utilizada pelo segmento dessas grandes empreiteiras, participam dos leilões, mas não participam, não apresentam proposta, fazem um acordo entre si, e isso aqui muitas vezes denunciado, faz um acordo entre si e não participa da primeira rodada, da segunda rodada, de tal maneira que o valor vai se depreciando, e aí quando chega no valor mínimo do leilão, então aí apresenta uma proposta e adquire aquela área que é uma área extraordinária. Como você chamou a atenção, talvez seja a área do Recife mais bonito, né, mais bonita e que propicie, que tenha condições para que você mude, né, o perfil da cidade, dotando ela, por exemplo, de um imenso parque público, coisa que o Recife não tem, né? O Recife se acostumou a chamar algumas praças um pouco maiores de parque, já que não tem nenhum parque, e essa é uma marca das grandes cidades, né, que se preocupam com o meio ambiente e os espaços de convivência da população. Então, lembrar que tem repercussões políticas, né? Basta que a gente destaque que, recentemente, o projeto que foi já alvo de inúmeras discussões e questionamentos, e que o setor privado, né, que conseguiu adquirir, e que envolve o consórcio chamado Consórcio Novo Recife, né, que tem a Moura do B, a Queiroz Galvão, a Área Empreendimentos e a GL Empreendimentos, são essas 4 empresas que constituem o consórcio, elas já foram obrigadas a rever o projeto em função mesmo de todo daquela pressão que culminou com o movimento Ocupa Estelita, né, que, como você chamou a atenção, fez com que esse tema extrapolasse as fronteiras do Recife, de Pernambuco, inclusive do Brasil. O tema tinha já ganho uma dimensão internacional, em função, sobretudo, do movimento Ocupa Estelita, e porque na Copa das Confederações foi quando ocorreu a ocupação, e na Copa do Mundo houve a desocupação exatamente no momento em que o Brasil jogava com o México em Fortaleza. A polícia, de forma truculenta, invadiu, né, o espaço que estava ocupado pelos manifestantes e tirou a força e a bala os manifestantes. Quer dizer, numa ação condenável, se utilizando até de um recurso utilizado em épocas de péssimas lembranças, né? Quer dizer, no momento do jogo do Brasil, a polícia vai lá e age contra os manifestantes. E a repercussão política, só lembrar que na Câmara Municipal, recentemente, a última versão do projeto foi votada, e o prefeito Geraldo Júlio foi votada, né, no final da tarde, começo da noite, com a Câmara Municipal fechada, né, para a sociedade, e à noite o prefeito Geraldo Júlio, ainda em São Paulo, sancionou o projeto. Então, isso mostra uma disposição, né, dos representantes da sociedade, ou dos chamados representantes da sociedade no Legislativo Municipal e do prefeito do Recife, de aprovar, de qualquer forma, um projeto que é um projeto claramente colocado pelos técnicos, né, envolvidos no debate como pernicioso para a cidade, né, que vai descaracterizar aquilo que o Recife tem de mais caro, que é o bairro de São José, parte importante da sua história, e que até é um motivo, né, para que as pessoas tenham interesse em visitar o Recife, é exatamente conhecer a área antiga. Quer dizer, ninguém
viaja pelo mundo para conhecer o que há de mais moderno, a não ser se a preferência da pessoa for para ir lá a Las Vegas, por exemplo, né, que não vive disso. Mas os outros destinos se busca questões históricas, aquilo que é mais característico de determinada cidade. Então é exatamente isso que parte de agentes privados que gostariam de descaracterizar, porque, enfim, construir aquelas torres ali, a gente já está acostumado ou já conhece bem a consequência do que pode ocorrer. Basta pensar o que ocorreu em outras áreas da cidade do Recife. Então, que sirva de lição, né? O que aconteceu. Agora ainda cabe recurso, certamente os setores que têm tratado dessa questão de forma mais contundente e acompanhando mais de perto, esses setores não vão simplesmente cruzar os braços a partir de agora. Continuar acompanhando o desdobramento dessa decisão que foi tomada em primeira instância. Então, ainda cabe recurso, mas não dá para discutir mais a cidade sem envolver a sociedade e sem pensar em construir uma cidade que seja voltada à convivência, né, dos seus cidadãos, das suas cidadãs. Quer dizer, a cidade, se não há uma ideia de pertencimento, Roberto, né, em relação à cidade, a cidade vai ser entregue e aí o futuro é o futuro previsto ou tratado, por exemplo, nas ficções científicas, né, que mostram um ambiente nas grandes cidades, sobretudo nas suas áreas mais centrais, como absolutamente inabitável. E não é isso que a gente deseja para o Recife. Então, essa é uma decisão importante e que vai ter certamente repercussão política, quem sabe até no próprio processo eleitoral de 2016. Muito obrigado pela sua participação. Tenha uma boa semana, doutor Túlio. Uma ótima semana, Roberto, para vocês, ouvintes da Universitária. Conversamos com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage.